Enquanto isso, Em Gotham City. a gente tem o Lula. Eu não vou participar dos atos do 1º de maio. Que será, né? Porque são dois, sabe? A CUT vai fazer um, sei lá que entidade vai fazer outro. Aí eu não teria como ir aos dois. Então eu resolvi só fazer um pronunciamento em rádio e TV. Ano passado foi um fracasso tremendo. Botaram, se não me engano, foram 4 milhões de reais em Lei Rouanet. Petrobras estava nessa, botou um monte de dinheiro, fez propaganda antecipada para o Boulos. Foi uma vergonha, não tinha nem 1.000 pessoas no evento. E aí ele foi lá em rede nacional, né? Cadeia nacional de rádio e TV, para falar, já comentei um pouquinho aqui no início, mas para falar um monte de... O Lula foi em cadeia nacional? Em cadeia nacional. Uma cadeia especial, com esteira, com televisão, com ar-condicionado. Eu acho que ele foi na cadela nacional. Com visitas íntimas. Com visitas íntimas. Cadela nacional, mas desculpa. Não, o que eu estava pensando... Bom, deixa para lá. Eita! Não, é isso. E aí ele começa a falar que o Brasil está uma maravilha, que a economia está ótima, né? Apesar de, como disse lá no início, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias apontar para um colapso, né, já a partir de 2027. Não vai ter dinheiro para gastos nem de saúde e com educação, porque é um governo que gasta muito, gasta mal, né, não tem gestão, a incompetência é proposital, a ideia é que não dê certo realmente. E aí ele fica falando que a economia está ótima, mas ele não cita os números mais recentes, né? O desemprego, taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano subiu para 7%, foi de 6,2% no último trimestre de 2024. Não fala que a expectativa era de que em março fossem criadas 200 mil vagas de trabalho líquidas, né, entre admissões e demissões, 200 mil vagas de trabalho de saldo. 70 mil, pouco mais de 70 mil, 71.600 vagas foram criadas, menos da metade, quase um terço do que era previsto. Disso ele não fala. E aqui os dados também, ele não citou o relatório, né, apresentado pelo Banco Central ontem, apontando que as estatais, federais, estaduais e municipais registraram um déficit, um prejuízo de 1.270 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. É o segundo maior rombo da história, né? E só ficou atrás de que período? Primeiro trimestre de 2024, quando o Lula já estava aí tocando o terror nesse terceiro mandato dele, né? E lá naquela ocasião o prejuízo foi de 1.510 bilhões. E aí você vai olhar, como disse, é o saldo de estatais. O Brasil tem mais de 400, aliás, federais, estaduais e municipais. Então a gente vai olhar agora o resultado de cada uma, tá? Então, estatais e estaduais tiveram superávit, lucro de 1.040 bilhões nesse primeiro trimestre do ano. Estatais municipais, prejuízo, 556 milhões. E as federais, as administradas pela turma do Lula, prejuízo de 1.750 bilhões de reais. Sobre inflação fora da meta, não. Acima do teto da meta. Sobre isso, o Lula não falou uma palavra. Mas aí ele resolveu defender a escala, a derrubada da escala 6x1, 6 dias de trabalho por um dia de folga, né? Não acho nem que o Estado tinha que se meter nisso. Mas ele acha que é importante para o trabalhador ter mais tempo para si, para lazer, para sua família, e bababá, bibi. Só que isso todo mundo sabe, qualquer um que tem um mínimo de informação, não sou economista, mas me informo, isso provocaria inevitavelmente aumento da inflação, que já está acima do teto da meta. E sobre isso o Lula não fala. Aí o pior de tudo foi ele dizer que o governo dele acabou com a fraude no INSS, acabou com a roubalheira contra aposentados e pensionistas. Ele disse isso. O governo dele desmontou o esquema. Então vamos lá. 2022, último ano do governo Bolsonaro. De 2022 para 2023, primeiro ano do Lula. Esses descontos, esses roubos, tiveram um aumento de 84%. De 2023, primeiro ano, terceiro mandato do Lula, o ano passado, 2024, segundo ano, o aumento foi de 273%. E ele também não falou nada, claro, sobre o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, que não foi demitido e que foi alertado em junho de 2023 sobre esses desvios, essas fraudes, essa roubalheira. A Gleisi Hoffmann já saiu em defesa do Carlos Lupe, né? Disse que não tem nada contra ele no inquérito da Polícia Federal, mas a gente olha as atas das reuniões do tal Conselho Nacional de Previdência Social e tem lá vários alertas sendo feitos ao Carlos Lupe, vários. O primeiro deles foi, como eu disse, em junho de 2023. E esse assunto só entrou na pauta porque o Lupe sempre dizia isso não é hora, isso precisa de mais informações, isso não é grande, isso não é... Pois bem, ele demorou 10 meses para pautar este assunto, né? E agora ele já admitiu que sabia, fazia muito tempo,
sobre essa roubalheira toda, mas não tinha ideia do volume roubado. Ele imaginou que era pouca coisa. Então, é pouca coisa, né? Então, deixa roubar, né? E aí ele esperou, então, 2 anos para ser surpreendido, né? E ficar, então, furioso com essa turma toda que estava roubando aposentados e pensionistas. Eu acho que o Lupe, ele é, com certeza, como o Lula, uma das almas mais honestas do Brasil. E como informação para nossa conversa, a oposição protocolou já na Câmara o pedido para a abertura da CPI do INSS, turma. Lula também não falou nada do irmão dele, não, tá? Nem do filho, né? Não, mas o irmão, porque o irmão dele é vice-presidente do tal do Sindinapi, né? O sindicato do irmão dele, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que é uma das entidades investigadas pela roubalheira. Olha só, aumento de 564% no recebimento de recursos. Só isso. No governo Lula, né, o valor saltou de 2020, ainda com o Bolsonaro, de 23 milhões para 154 milhões. 154 milhões. Então, com o Lula. Com o Bolsonaro, 2022, último ano, 88 milhões. O sindicato do Frei Chico, que não é Frei e é ateu. Em 2022, 88 milhões. 2023, com o Lula, 149 milhões. 2024, com o Lula, 154 milhões. E nenhuma palavra sobre o irmãozinho dele.